Finalmente chegou o grande dia para os amantes de terror aqui na editora Taverna do Rei. Não sabe do que eu tô falando? Então espera só um pouquinho. Pera. Antes de começar, já dá um like, já assina o canal se você não for assinante, já espalhe a palavra pros amiguinhos, pras amiguinhas aí, porque você sabe que esse vídeo vai valer a pena. Agora pode abrir o programa. É isso mesmo, A Moeda de Prata é o mais novo lançamento da editora Taverna do Rei, uma antologia de terror, que não é exatamente uma antologia. Ora, como assim uma antologia que não é uma antologia? É uma antologia porque são vários artistas escrevendo a mesma história, entre aspas, né? Uma história do mesmo item, vamos falar assim, do mesmo objeto, que em diferentes partes do tempo vai chegando a diferentes pessoas. Ou seja, é uma antologia porque são várias histórias de vários autores diferentes, mas elas são unidas por um mesmo objeto. E que objeto é esse? A moeda de prata, exatamente. É uma moeda que de tempos em tempos ela aparece em lugares diferentes, conectando essas pessoas através de uma maldição. Sim senhor, sim senhora. E é o tipo de antologia perfeita, cara, para quem gosta de terror. Eu, pessoalmente, particularmente falando, adoro terror, e as histórias mais legais de terror são as histórias curtinhas, para mim, ao menos, né? Essa aqui é a minha opinião muito pessoal, porque eu era muito viciado naquelas revistas do Contos da Cripta e etc., onde eram muitas histórias, diversas histórias curtinhas, assim, pontuais, que começavam ali, terminavam ali, depois já vinha outra história, outra história, outra história, e no fim você tinha lido diversas histórias numa mesma revista. Lendo aqui A Moeda de Prata, eu tive essa mesma sensação, sabe? De ler umas histórias antigas, como são muitos escritores, então dá a impressão de ter andamentos diferentes, e tem andamentos diferentes, formas diferentes de contar uma história, e isso que eu achava legal naquelas histórias, naqueles quadrinhos de terror, né? E se repete aqui. É uma obra escrita a muitas mãos, né? Composta a muitas mãos, e entre essas mãos estão as mãos de Jeff Lemire, Chip Zdarsky, Ram V, James Tynion IV, Kelly Thompson, Ed Brisson, Joshua Williamson, Matthew Rosenberg, Vita Ayala, Stephanie Phillips, Johnny Christmas, Pornsak Pichetshote, todos sob a batuta do excelentíssimo Michael Walsh, que é o canadense artista, escritor, produtor, vencedor do Eisner, tem mais de uma década de carreira nos quadrinhos, assinou trabalhos para alguns dos maiores ícones da cultura pop, de Star Wars e Arquivo X a Homem-Aranha e Superman. Ou seja, o cara não tá pra brincadeira, minha gente. Ele já pegou esse time aí, falou assim, olha, eu vou escrever um negócio aqui e vocês vão ter as leituras de vocês, entendeu? Ele pegou esses roteiristas, só o escalão mais embaçado do rolê, pra não falar um palavrão aqui. Mas o que ele fez? Chamou esses roteiristas, falou assim, ó, escreve, ele deu uma sinopsezinha, né? Falou assim, ó, o negócio é o seguinte, tem uma moeda amaldiçoada que tá aqui passando por várias pessoas, escreve uma história dessa bagaça aí. Essas pessoas foram escrevendo e no final das contas deu essa antologia maravilhosa que na gringa saiu em diversas edições, né? Saiu em pequenas issues, depois saiu compilado em 3 edições e agora aqui no Brasil é o único país do planeta que vai sair tudo junto em uma única edição, né? São 400 páginas com a tradução do Levi Trindade, formatão americano, capa cartão com orelhas e com verniz localizado, papel couché. E digo mais, hein, tem extras, tem muito material extra. E nesse material extra, além da galeria de capas, que tá fantástica também, tem mais 3 histórias extras. Histórias essas que você vai poder, né, escolher, já mudando de assunto aqui, mas você vai entender por que a mudança de assunto. Você vai nessa antologia poder escolher a sua história favorita, né, conversar com as pessoas, qual você gostou mais, qual você gostou mais. Uma das que eu mais gostei, né, tá no material extra, por incrível que pareça. E é uma história que sequer é uma história em quadrinhos. Aí você pensa, como assim? Não é uma história em quadrinhos? Nesse caso, não. Mas você vai entender quando você tiver com A Moeda de Prata em mãos. Um material excelente que abre muito bem as publicações de terror aqui na Taverna do Rei, que já era particularmente um sonho pessoal muito grande de publicar um quadrinho de terror. Quadrinhos de terror que marcaram minha infância, né, nos anos ali 80, 90. Sim, eu sou bem velho. E marcaram, não, até porque antes tinha muito mais publicações de terror, né?
Hoje em dia você vê pouquíssimas publicações de terror, então essa, a moeda de prata, tá aqui agora para matar a saudade dos amantes de terror e olha, mata a saudade de uma forma bem matadinha, assim, entendeu? Porque é uma edição assim fora da curva, é impressionante, cara. Ah, mas um material dessa qualidade, com esse tamanhão todo, com esse monte de páginas, vai custar R$1 milhão? Não, senhor, não, senhora, não vai custar R$1 milhão nada. Vai sair pela simples bagatela de R$ 169,90. E o preço na pré-venda, que é onde eu recomendo que você compre, porque você vai acabar economizando também, sai por R$ 136,66. Que número maluco é esse? Ora, 13666. Por que não, hein? E comprando na pré-venda, obviamente, você vai levar com você um brinde absurdo que, olha, cara, quando chegou aqui foi uma insanidade, uma loucura de todo mundo. E não só na pré-venda, né? Vai ser enquanto durarem os estoques. Então, garante logo a sua edição da moeda de prata para você ter consigo a sua moeda de prata. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, menina, que vem e que passa amaldiçoando por todos, amaldiçoando a todos. Cara, moedinha marota que você pode ter para você se você comprar a moeda de prata, sim. Vai numa caixinha mega estilosa, muito louca, para você guardar aí na sua coleção e tomar muito cuidado com ela, porque isso aqui, rapaz, ela engana, viu? Ela hipnotiza, você fica olhando assim, nesse olhinho que tem aqui no meio dela. Quando você vê, você já tá matando pessoas ou morrendo por aí, não é verdade? Então, mate sua curiosidade de ter a moeda de prata, o quadrinho, e conviva com isso aqui, ó, no seu quarto, olhando para você o tempo inteiro na sua sala, porque ela é maldita, acredite. E já sabe, né? Gostou do vídeo? Gostou desse mais novo lançamento? Dá um like nesse vídeo, espalha a palavra pros amiguinhos, espalha por aí, assina o canal e badala o sininho, exatamente, badala esse sininho, e fica atento agora que a editora Taverna do Rei também tem um TikTok, vai lá naquele TikTok lá e olha a gente fazendo dança. Brincadeira, jamais faremos isso, ou faremos? Não sabemos, vai que, né? Então vai lá, segue a gente no TikTok, segue no Instagram também, a página do Instagram da editora Taverna do Rei é mó legal e tá crescendo cada vez mais, e lá também tem informações diferentes do que a gente passa por aqui. Então já sabe, né? Segue no Instagram, segue no TikTok e seja feliz. Não, é sério? Não, a moeda tá aqui comigo. O quê? Desapareceu? Ele tava com a moeda? Peraí, a última vez que ele foi visto foi onde? Entrando no esgoto, na galeria de esgoto? Como assim? Por quê? Ele falou que a moeda tava levando ele pra lá? Mas a moeda tá aqui comigo? Esse feio tá muito louco, hein, mano? Não é possível. Como assim? Não, se a moeda tá aqui, ele vai voltar. Ah, ele volta. Ou será que não? É isso mesmo, a moeda de prata já está entre nós. É isso mesmo, a moeda de prata
Falta muito com a fita aí? Falta muito com a fita? Não? Tá. Tá.